Está no ar o podcast Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a nosso novo episódio do Viagens e Companhia Play. Hoje nós vamos trazer um destino pra lá de extraordinário. Como sempre, temos Caroline Dias, nossa coordenadora de marketing, que vai nos ajudar a costurar essa conversa muito importante. Bom dia, Thiago. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje para falar de um destino que eu vou te contar. Tá na minha lista dos sonhos ali, estrelando o ranking no top 10, porque é um destino muito extraordinário. Antes da gente conversar, é verdadeiro falar que esse destino tem condições extremas de condições climáticas? Como eu costumo dizer, eu acho que ele é sinistro. Uau! Mas aprendendo bem como se vende corretamente, dá para fazer, dá para performar vendas extraordinárias com muita segurança, com muita assertividade. Com certeza. O sinistro no bom sentido, com certeza. E hoje com uma professora, vou deixar para você a apresentação. Claro. E hoje nós temos aqui a nossa convidada especial, nossa amiga de longa data, a Thailise, que nós vamos chamar carinhosamente de Thay durante essa nossa conversa. Ela é proprietária da Nau e ouso a dizer, é uma das mulheres que mais conhecem a Islândia no Brasil, inclusive voltou de lá há cerca de uma semana. Seja muito bem-vinda, Thailise. Muito obrigada, Thiago, Carol, muito obrigada pela oportunidade. Para mim é uma alegria, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, não só por todo o carinho que eu tenho por você, por toda a equipe, mas também pela admiração pelo trabalho que vocês fazem. Então, Muito obrigado. muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer receber você aqui. E para falar de um país que a gente vai quebrar muitos paradigmas, a gente vai reaprender algumas coisas para poder conhecer ele de forma adequada. E eu quero começar a puxar essa nossa conversa, Thay, porque há cerca de um mês houve uma publicação de prestígio, a National Geographic, e ela fez uma publicação afirmando que desde 2023, 2024, a gente tem condições físicas e meteorológicas perfeitas para você poder ver um dos principais fenômenos da natureza, que são as auroras boreais. Então, Exato. conta um pouquinho sobre esse momento que a Islândia vive, apoiado em uma época tão incrível para você poder ver esse fenômeno. Exato, é uma época muito favorável. Então, assim, é um dos fenômenos que eu arrisco dizer também como uma obra de arte da natureza mesmo. É impressionante. Então, o que acontece? Que nós estamos falando de um fenômeno solar. Então, cada vez que nós falamos de um fenômeno solar, nós estamos falando do quê? De luz. Como que o Sol atinge a Terra? Sempre é por luz. E a aurora boreal não podia ser diferente. Então, existem alguns ciclos solares, onde algumas explosões solares são mais constantes ou mais intensas. E aí é um ciclo de a cada 11 anos, se eu não me engano. E esse ciclo, ele já começou a entrar no seu ponto máximo em 2023. Então, desde 2023, nós temos observado auroras boreais bastante intensas e a maior ocorrência desse fenômeno nesses países do norte. E a Islândia tem uma posição geográfica muito favorável para o avistamento dessas auroras boreais. Então, o momento é agora, de você momento é agora. planejar, embarcar para a Exato. Islândia e realizar o sonho de ver auroras. Exatamente. E é um fenômeno que, assim, parece que é muito fácil, né? Eu tô lá na Islândia, eu saí, olhei para o céu, nossa, tá acontecendo. Mas, assim, do ponto de vista físico, científico, eu acho que tudo que a gente tem essa explicação por trás é um fenômeno realmente fascinante. Mas também o ponto de vista mais simples, que é o olhar e ver aquele acontecimento da natureza, é muito impactante. É o ponto de vista poético. Do ponto de vista poético. Quanto mais você entende a dinâmica disso, fica mais mágico entender Exato. como que acontece, né? Exatamente, mas assim, é um conjunto de fatores que precisam estar alinhados para que esse fenômeno seja visível. Então, assim, não é só estar escuro, não é só ter um céu limpo e pronto. Não. São uma série de condições que precisam estar reunidas para você Físicas presenciar isso. mesmo, físicas. Exato. Então, assim, o que acontece que o que nós vemos da aurora boreal são as partículas solares que chegam até a Terra pelos ventos solares. Então, assim, imagina que o Sol explodiu e aí os ventos solares carregam essas partículas pelo espaço. Nossa. Eles só vão barrando. Faz aquela poeira. Vamos imaginar aquela poeira, né? É isso. E aí eles vão como que trombando em obstáculos. O atrito.
qual que é o obstáculo? A Terra, Exato. né? Então, assim, nós temos um campo magnético que essa poeira é o que nos Se protege choca com o também. campo magnético. Choca com o campo magnético. E aí, o que atrai essa grande poeira? Os polos, Uau. tanto o norte quanto O o sul. sul. Então, imagina, uma grande poeira vindo, a hora que chega na Terra, ela vem assim, ela contorna a Terra pelo norte e pelo sul. E aí que a gente pode ver esse fenômeno, né? Que esse Incrível. fenômeno seja visível mesmo. Uma verdadeira experiência singular, né, Sem Tiago? dúvidas. Como a gente chama aqui. Sem dúvidas. Porque é único, É é um evento único, né? A Pouquíssimos cada lugares vez no que planeta acontece... você consegue presenciar isso, né? Exato, Exatamente. exato. É interessante também que cada nação interpretava, porque você imagina, a aurora boreal não é de agora. Então Claro. imagina em épocas assim antigas, e nos Exato. primórdios, o que era ver aquilo no céu e como que cada nação explicava aquilo, né? Exato. Então assim, Significado que cada dá, né? país tem a sua lenda sobre a aurora boreal, o que torna ainda mais mágico. Com Total, certeza. com certeza. Então, eu diria hoje que são pelo menos 4 fenômenos, não, 4 elementos que precisam estar alinhados para que a aurora boreal seja visível. Então, não só a explosão solar, então aí nós temos intensidades, então de 0 a 9, e nós temos sites e aplicativos que a gente consegue mensurar essa, vamos dizer assim, essa atividade, né, do Sol. Depois, o campo magnético que eu estava dizendo, os polos podem atrair, mas só se o campo magnético estiver negativo. Nossa. Se o Uau. campo magnético é positivo, ele repele. É. Quer dizer, posso ter um céu aberto, estar vendo as estrelas, mas eu não vou ver a aurora boreal. Uhum. Então, assim, são condições que nós temos que monitorar a cada, talvez, 5, 10 minutos, porque tudo muda muito rapidamente. Agora mesmo, eu posso olhar, o campo magnético está positivo. Daqui 5 minutos eu olho, ele já está abaixo de 0. Então, assim, não é uma coisa que você consegue prever com certeza naquele dia. A palavra de ordem é monitoramento, Na certo? Islândia, o tempo inteiro. Exato. Da hora que você chega até a hora que vai embora, para tudo, não só para auroras boreais. Exato. E falando nessa grande evento natural que são as auroras, pelo jeito isso é um excelente negócio para a Islândia, né? Porque a Islândia recebe mais de 4 milhões de visitantes de todo o globo, todos os anos, praticamente atrás de ver a aurora boreal. Não só da aurora boreal, porque assim, nós estamos falando de como certos mercados veem o destino. Certo. Para o Brasil, realmente é muito atrativo visitar na época do inverno por conta da visibilidade da aurora boreal. Porém, a Europa, os viajantes europeus acabam indo à Islândia muito no verão, o que é muito bom para a gente acaba equilibrando ao Compensa. longo do ano essas visitas, não fica completamente Concentrado. condensado ali naquele período do inverno, né? O inverno, lembrando que é o inverno do hemisfério norte. Então, os meses ali do final do ano e comecinho do ano, né? E ainda nesse tema, eu gosto sempre de chamar a atenção aqui de números e oportunidades, porque no fundo a gente trata de negócios aqui nesse podcast, né? Nessa edição. E quando você tem aí um país que recebe 4 milhões de visitantes espalhado por 12 meses e o tamanho dos seus habitantes, o número dos seus habitantes também gira em torno de 4 milhões, certo? Não, são 400 mil Perdão, habitantes. 400 mil habitantes Exato, e 4 milhões de visitantes. exato, É 10 vezes mais, é 10 vezes mais o número de visitantes. Exatamente. Então, olha o tamanho desse negócio, olha o que o turismo gira. E eu faço uma pergunta a você, amigo, a gente. Quantos viajantes você mandou para a Islândia em 2023? E quantos você deve ou quer ou se inspira a mandar para ver de perto a aurora boreal e realmente conhecer esse fenômeno natural? Junte-se a nós, engaje-se em campanhas incríveis, é um excelente negócio. Nós vamos falar aqui sobre o ticket médio, ele é altíssimo. É um país que tem realmente dado muita felicidade para aqueles que investem para vender, comercializar e difundir esse destino aqui no Brasil. Tô correto, Carol? Com certeza. E para viabilizar isso, nós temos campanhas prontas para vocês postarem, já pensadas estrategicamente em como comercializar esse destino extraordinário. Então, não deixem de baixar, no final desse episódio, todo o conteúdo que a gente preparou para vocês. Vamos continuar falando um pouquinho de aurora boreal para a gente passar para uma próxima fase. Ontem nós estávamos conversando, antes da gente gravar aqui, e você falou que também a calibragem natural do nosso olho, Isso é muito importante. que é uma coisa que a gente não tem nenhum tipo de esforço para isso, Exato. é natural de cada um de nós, impacta muito no que a gente vai visualizar, certo, Thailise? Certo, é isso mesmo. E também eu já recebi perguntas no sentido, mas eu já tive em algum país
nórdico, e aí eu não consegui ver a aurora boreal a olho nu, mas a minha câmera viu. Então, assim, o que que acontece? Nós estamos falando de prótons, estamos falando de luz, não é? Então, cada pessoa tem uma capacidade que é nata de ver intensidades de cor. E isso acontece com as cores normais, não é? Sim. Tem pessoas que veem mais intenso um azul, tem pessoas que confundem azul e verde, porque Daltonismo. Exatamente. Então, tem o aspecto Pessoal. fisiológico. Exato. Então, assim, é possível sim ver a aurora boreal a olho nu. O que nós sempre falamos é tenta não ficar com o olho viciado em luzes. Por exemplo, estamos numa escuridão, a gente vai tentar ver uma aurora boreal. Qual que é o primeiro reflexo de uma pessoa que nunca viu a aurora boreal? Pega o celular e aponta para o céu. Só que o nosso olho, ele já está se viciando com a luz do celular. Então, o que que acontece quando a gente olha para uma luz diretamente? A hora que a gente volta o olho para o escuro, começa a pipocar, Recalibrar. Exatamente. Então, nós precisamos desse tempo no escuro para o nosso olho se acostumar com a escuridão e começar a enxergar. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, a gente tem que dar uma segurada naquele impulso de sair gravando ou fotografando. Primeiro, ver o fenômeno, não é? E é Primeiro... um convite muito poético também para estar presente naquele momento, para além do Exatamente. registro, né? Vivenciar a aurora boreal, sentir na pele, porque eu imagino, né? Ainda não vivenciei, que deve ser uma experiência que arrepia, deve ser uma coisa que te toma por inteiro. Então é muito além de ver, é sentir a aurora boreal, né? Exato, porque você, assim, olha, eu acho que o grande ponto da Islândia é a interação constante com a natureza. Nós não estamos preparados para isso. Verdade. Emociona. Verdade. Então, sabe a natureza em estado puro, rústico? Quando você é exposto a isso, você se É emociona. verdade. Então, só isso já é um ponto de ruptura. Que você Eu fala, já tô agora, ó, arrepiada, mas só de imaginar. olha, eu vou te dizer que é assim a cada momento, porque não é só a aurora boreal, não é só o vulcão, é você ser exposto a uma força natural e pura que é muito mais forte do que qualquer coisa. Concordo. É o local que te coloca no seu lugar. Sabe uma lição de humildade? Sim. Entendo A perfeitamente. Islândia é isso. E a aurora boreal desperta na gente, porque não é só o visual, o físico, né? É aquela coisa, existe uma série de elementos alinhados e tem uma explicação científica por trás disso. Então, é muito O grandioso. universo é muito grande. O universo é magnífico. Então, assim, é uma coisa muito fascinante. Então, é um fenômeno Total. astronômico também, né? Então, gera muito interesse. E as pessoas têm muita expectativa, né? Desde a hora que chega na Com Islândia certeza. para poder ver. Falando nesse universo de natureza no estado puro e bruto, né? Eu quero falar um pouquinho aqui, eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Que no final do ano passado o mercado todo se assustou, né, Sim, Carol? Nós tínhamos sim. aí confirmações de Natal, Réveillon, famílias que iriam para a Islândia, e eles ficaram verdadeiramente assustados por conta de uma atividade vulcânica que houve por lá. Correto. Né? Então, isso assustou todo mundo, porque, no fato, o consumidor ele tem pouca ou quase nenhuma informação a respeito, mas eu quero chamar a atenção, Thailise, se você puder descrever para a gente, que a ilha é de formação vulcânica e existe... Uma interpretação sobre isso, né? E a atividade vulcânica é eterna. É constante. Exato. É constante. Desde a Exato. origem. Exato. É. E Exato. como eles estão preparados para monitorar, para cuidar do seu cidadão, para atuar no momento que existe alguma erupção. Dá um overview para a gente de como que é esse trabalho sério que os islandeses têm, monitorando e controlando essa atividade, e como é importante para aquela geologia, para tudo aquilo que a gente visita e vê e aprecia, como a formação vulcânica e essas movimentações vulcânicas são importantes para se manter aquilo tudo do jeito que é. Esse é um ponto muito importante, porque, como você disse, Tiago, a Islândia surgiu de algumas séries de erupções vulcânicas. E nós estamos falando aí de 20 milhões de anos. Então, assim, existem amostras de rochas na Islândia que eles conseguem calcular a idade e que tem aproximadamente 16 milhões de anos. Então, realmente, é uma ilha
que surgiu de erupções. Sim. Então, o vulcão não é uma catástrofe, o vulcão é a o origem. oposto, é. Exato. É a Então, origem. como eles olham para os vulcões, é até um posicionamento, pode até ser poético, mas eles veem com um certo Admiração. orgulho, admiração e respeito, muito respeito. Aliás, o respeito é a palavra de ordem. Na Islândia, natureza. você disse, tudo é muito monitorado, mas nada vale monitorar se você não respeita Concordo. as previsões. Com certeza. Então, na Islândia, isso acontece O tempo mas assim, todo. o tempo inteiro e muito orquestrado. Então, por conta de ser uma ilha habitada, não é? Uma ilha que tem essas atividades População vulcânicas constantes, a Islândia tem não só a possibilidade e as condições também financeiras de realocar essas pessoas, indenizar essas pessoas, como também de agir. Porque o monitoramento é tão apurado a ponto deles saberem em qual a profundidade a lava está da superfície e prever com bastante acuracidade o ponto de erupção. Que coisa. E o que aconteceu em 2023 e essas últimas erupções que aconteceram deste vulcão em Grindavik? A lava era tanta embaixo do solo que eles não estavam conseguindo prever o ponto de erupção. E aí, por isso que eles tomaram a decisão bastante acertada de evacuar A área toda. o vilarejo todo. Claro. Segurança e respeito andam juntos, né? Exatamente. Vamos só voltar um pouquinho também para entender que é o seguinte: tem toda uma estrutura subterrânea Sim. de abastecimento da cidade, do vilarejo ou da aldeia, né? Como a gente for chamar. Então, existem tubulações, canos que levam aquecimento, água e tudo isso para abastecer as casas. Se a lava está em tudo no subterrâneo, vocês podem imaginar o tanto de tubulação que foi danificada Com pela lava. certeza, é. Então, esse foi o grande ponto. Não sabemos aonde vai ser o ponto de erupção, porque a lava está subindo junto, não está se caracterizando como um ponto, Único. né, com aquela Concentrado. formação mais conhecida do vulcão, né, que é Uhum. o cone e que sai a lava assim da ponta. Tanto que essa erupção foi uma fenda, ela foi totalmente... Criada ali. ela foi fora do que é o padrão. Certo. Então, foi uma fenda que chegou a ter 5 quilômetros Uau. no chão. Então, por isso que aconteceu isso. É. Então, realmente... Mas, de certa forma, eles sabiam do que estava acontecendo, Sabiam. evacuaram a região inteira para que não ocorresse dano a nenhum tipo de pessoa, né? E fizeram um monitoramento adequado. Monitoraram e agiram de acordo com o Exatamente. que precisava. E agora, eles já tiveram, por exemplo, eu voltei da Islândia, como você disse, há poucas semanas, e eles já tinham autorizado aos moradores de Grindavik que voltem permanentemente às suas casas. Perfeito. Então, por hora, nós não temos nenhuma previsão de erupção, porque senão eles não teriam liberado assim para que as pessoas voltassem. Nós vimos cenas, né, da lava, a última erupção chegou muito rápido à estrada. Essa estrada era até uma que servia aquela região, então ligando até a Blue Lagoon, que é um local muito conhecido, mas é tão rápido a atuação que no dia seguinte de Já que estava eles abriram, reconstruído. já estava eles construíram Uau. uma estrada nova do lado daquela estrada e o acesso já está recuperado. Perfeito. Então, tudo está... Faz já parte está- da rotina deles, é o dia a né? dia. Então, Você não tem como fugir da situação, então eles se adaptam ao meio. Ou perfeito. seja, em resumo, não se apavore, não deixe de visitar, não deixe de programar a sua viagem e você, amigo agente, não deixe de oferecer. Com certeza. Porque a atividade vulcânica é história, é o que fez aquele país ser o que é e continuará Faz sendo parte do por dia a toda a dia. eternidade, bem dizendo, não é verdade? Exatamente. E essa imprevisibilidade é mais um fator mágico na composição aí de uma história na hora de vender. Então tem todo um charme nisso tudo, né? De você não saber o que vai acontecer e tal. Isso traz uma emoção a mais na composição da história, Eu né? entendo que, para nós, é tão longe da nossa realidade Exato. que assusta. Exato. Todo risco que nós não controlamos é assustador. Claro. Porém, a gente tem que ter essa certeza de que, se o país está aberto, as pessoas podem entrar no país, não tem por que evitar. Claro. Então, até porque a gente vai mostrar no mapa onde fica Grindavik e todo o resto da Islândia que tem para visitar. Então, e é um ponto que também é muito importante a gente ressaltar. É importante que as pessoas estejam preparadas para ajustes no itinerário quando Sim. estão viajando na Islândia. Exato. Porque a força maior, né, existe. É a não é natureza. o nosso controle. Isso é Perfeito. perfeito e nós vamos falar novamente.
Amigo agente, não se prenda ao itinerário original e confirmado. Quando o seu cliente pousar na Islândia e os nossos guias super treinados e responsáveis notarem que por uma condição climática adversa precisa fazer mudanças no itinerário, elas serão feitas sim ou sim. Para quê? Exato. Para entregar segurança, para entregar conforto e para garantir a experiência que o seu passageiro tanto deseja. E sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que essas mudanças são tão naturais que não são chocantes pra gente. Uhum. Então não é assim, meu Deus, eu tô na Islândia, tá acontecendo um vendaval. Não! Nós vamos ver um outro local que é igualmente impactante. Para nós tudo é novidade, não é? Então eles até preservam a nossa impressão nesse sentido. A gente não tem por que expor Uhum. os viajantes a uma condição que vai gerar estresse. É claro. Então, não. Mas, assim, é muito interessante esse ponto, porque por mais que a gente tenha que ajustar, ser flexível, pode até ser, por exemplo, que eu não consegui fazer um passeio nesse dia, mas na volta da viagem eu consiga. Porque no dia seguinte já não é assim. Uhum. Às vezes, gente, em meia hora muda, 5 minutos Sim, muda. sim. Então, é... A gente chama os destinos aqui de destinos extraordinários, mas eu arrisco dizer que a Islândia é uma experiência e não um destino, Com né? certeza. Desde o começo. E isso a gente vai falar exatamente porque a gente tem que quebrar aquele conceito de o que eu vou fazer em Grindavik, o que eu vou fazer em Isso. Vik, o que eu vou fazer nessas cidadezinhas. Não, Não é um destino. não é um destino. É uma É a experiência. Mas vocês vão entender o motivo pelo qual nós estamos falando isso, meus amigos agentes. Para Exato. que a gente possa falar um pouquinho mais do destino, de coisas que realmente são curiosas para os nossos amigos agentes, fala um pouquinho da gastronomia e essa questão do viking, da culinária, né, da gastronomia, Influência cultural. da influência cultural Isso é viking na muito- Islândia. Thay. Gente, isso é demais, porque é assim, como se nós estivéssemos abrindo uma outra janela de mundo com muitas informações únicas daquele lugar. E não estou entrando em jargões ou clichês falando de único, experiência, porque realmente é uma parte do mundo que nós não convivemos. Uhum. Então, tudo é novo. Então, como que aconteceu essa habitação, né, da Islândia, nessa ilha, né? Então, estamos falando do século IX, ou seja, é recente, né? Então, assim, as expedições vikings, né, por chamar assim, então, na verdade, eram assentamentos desses povos do norte, que hoje nós chamamos de vikings. Uhum. Eles saíam em expedições pelo norte. Acidentalmente passaram pela Islândia algumas vezes, mas foi mesmo lá pelo ano de 870 depois de Cristo, quando alguém viajou com intenção De ficar. àquela terra. Vamos ver aquela ilha. E aquela ilha era coberta de gelo e eles chamaram de Island, Uhum, terra do gelo, que virou depois Iceland. uhum, E hoje, muitas das crenças, lendas, costumes da época viking ainda permeiam na sociedade islandesa. Uau. Muitas lendas, vou dizer, por exemplo, os deuses que eles cultuavam na era pagã, então antes da implantação do cristianismo, continuam até hoje. Então nomes como Odin, Thor, Frey, Valhalla. Freya, fazem parte do dia a dia. Então quem assistiu Vikings Quem sabe. assistiu Vikings, eu diria que é o Exato. cenário de fato da série se passando diante dos seus olhos. Isso Exatamente. traz muita veracidade pra Sem história, exagero né? nenhum. Eu acredito. Sem exagero eu nenhum. acredito, com certeza. Exato. E aí, tudo isso permeia na sociedade de várias maneiras. Hoje em dia, a gastronomia na Islândia é bastante internacional até. Mas por ser uma ilha, então nós temos uma oferta muito grande de frutos do mar e peixes frescos. Então, é até divertido, porque a gente se coloca em um outro ponto de vista, né? Onde, por exemplo, se eu for comer um bacalhau fresco, uma truta do Ártico, ou um salmão fresco, sopa de lagosta, é mais barato do que um filé de frango. É verdade, com certeza. Porque está no quintal, né? Exatamente. Então, nós encontramos tanto essa comida mais natural, não é? Das carnes, os peixes, que são ali originários também. e culturais, Uhum. como também muita coisa internacional. Reykjavik cresceu demais. Então, a capital da Islândia, hoje, ela é onde está 80% da população morando, né? Então, assim, 80% dos quase 400 mil, né? Eles estão muito orgulhosos em dizer que em 2024 eles chegam aos 400 mil habitantes, então estão ali. Então temos restaurantes italianos, restaurantes asiáticos,
bistrôs. Então, assim, é uma oferta incrível. Então, claro que saindo do que é Reykjavik, aí a gente já abre essa porta, né, para o que é a Islândia mais natural. Natural. E Exato. ainda nós vamos quebrar o paradigma de que nós vamos trocar o entendimento que cidades na Islândia são apenas pontos de apoio. Exatamente. Pessoal, lembre-se disso. Exato. Cidades, exceto Reykjavik, na Islândia, nós vamos ter o entendimento que são meros pontos de apoio para as explorações que a gente vai fazer na região. Não se pode esperar que exista uma infraestrutura e uma diversidade de uma cidade como a gente Ou até conhece. atividades culturais, porque muitas vezes nos consultam isso e é normal. É. Nós estamos acostumados com uma estrutura do turismo. Sim. Por exemplo, eu vou para Roma. Quantos dias em Roma e o que, que eu faço? Ah, agora eu vou para Florença. Ah, eu vou para Veneza. Mas não é assim, né? Então, não é o convencional. Exato. Então, não existem atividades culturais fora do que é Reykjavik. Então, Akureyri, por exemplo, que é a capital do norte, nós conseguimos ter um cinema em islandês. Então, assim, a gente não vai ter essa oferta. É outro apelo. Viajar à Islândia é outro apelo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar que para que fique muito claro para os nossos amigos agentes, nós vamos pegar a Islândia, a partir desse momento, que é uma ilha, nós vamos traçar uma reta no centro desta ilha, e o sul nós vamos dividir em duas partes, o sul do leste e o sul do oeste. Este sul do leste e o sul do oeste é responsável por minimamente 90% do que os nossos clientes vão fazer na Islândia. E a parte de cima, nós vamos trabalhar como um bloco único, que nós vamos chamar de norte. Entendendo isso, desta forma, nós vamos perguntar para a Thay, como que se chega em Reykjavik, que está localizada na parte sul-oeste do país. Como que é o tráfego aéreo, que conexão, via o quê, como que se chega nessa região de Reykjavik, Thay? Então, Reykjavik, ele está em uma península que se chama Reykjanes. Então, a gente vai encontrar, quando nós formos buscar o voo, então você não vai encontrar Reykjanes nem Reykjavik, você vai encontrar o aeroporto de Keflavik, que é o vilarejo onde está o aeroporto. Então, esse é o aeroporto internacional, onde chegam os voos vindos das principais capitais europeias. Quanto mais ao norte for a capital europeia, mais frequências de voos existem para Reykjavik. Então, por exemplo, Londres, Amsterdã, Paris, até mesmo alguns voos temporais que podem ter, por exemplo, entre Madrid e Reykjavik, o norte de Portugal, o Porto para Reykjavik. Então, existem esses voos assim. Então, as Certo. principais capitais europeias estão bem conectadas com a Islândia. Só para o nosso amigo a gente entender, quantas horas são de Londres para Reykjavik? Umas 3 horas de voo. Nós estamos É falando super que é o bom. acesso absurdamente fácil e Muito. rápido. De Amsterdã, 3 horas e 15. Uau. Então, assim, é bem... É acessível. Chegar Super não é o problema. Chegar Não. não é o problema. Tem pessoas que vão do Canadá também, Estados Unidos, tem algumas companhias. A American Airlines voa de alguns estados, né? Algumas cidades norte-americanas também para Reykjavik. Então, pode ser tratado também, Thiago, e acho que isso é interessante. Via América do Norte? Via América do Norte. Perfeito. Pode ser uma extensão. Uhum. Porque se nós estivermos considerando 1/4 da ilha, que é 1/4 do sudoeste, a gente pode fazer uma extensão de 5 dias para que a pessoa visite, combinando com o Canadá, com os Estados Unidos, tranquilamente. Perfeito, Legal, perfeito. muito bom. Então, entendendo isso e entendendo que nós vamos trabalhar a Islândia desta forma, Por quartos. jogar por quartos, exatamente, que isso é importante ter essa localização geográfica, tá? Vamos falar um pouco de quando ir para a Islândia. Isso é Lembre-se que o brasileiro, Thay, quando pensa em Islândia, pensa sumariamente em a aurora boreal. quando que dá para ver as famosas auroras na Islândia. É o período do inverno. Então, assim, o inverno na Islândia é muito assim. Também são estações para marcar algumas diferenças visuais, não é? Porque, assim, estamos falando de inverno e verão, sendo que o inverno é a estação mais fria e o verão é a estação fria. Ponto. Né? Então a gente parte. Só tem dois climas. Frio. Frio ou muito frio. Frio. Exatamente. Exato. Não, olha, vamos dizer, na defesa da Islândia, eu digo que no verão tem regiões da Islândia Fresca.
E que a temperatura passa dos 20 graus. Bem confortável. Pra quem mora em São Paulo, que a gente tem todas Você as convive. estações em um dia, Exato. estamos preparados, Exato. eu diria. Mas respondendo a pergunta, quando que a gente vê a aurora boreal? A gente precisa do quê? Escuridão. Escuro. Então, primeiro a gente precisa do escuro. Então, a partir de setembro, nós já começamos a ter noites mais longas na Islândia. Então, a temporada vai de setembro até abril. Então, até o final de abril é possível. Maio, junho, julho e agosto são os meses do considerado verão, não é? E o verão, o que acontece? Como a Islândia está localizada muito ao norte, a latitude onde está localizado o país, quando chega no verão, o sol ele não se esconde na linha do horizonte. Então, ele também não chega tão a pino, né? Então, o sol ele fica muito ali naquela linha. E nós temos o chamado sol da meia-noite, porque ele não se põe. Então, é claridade 100% do dia. 24 horas, 24 horas. claridade do dia durante a época de verão. De verão. E aí estamos falando, por exemplo, julho e agosto são os meses que mais são assim. Final de junho até E, agosto. evidentemente, céu claro, impossível de ver auroras boreais. Exatamente. Porque como que é a questão? É a mesma coisa, eu costumo dar esse exemplo porque a gente entende de uma forma, né, mais no dia a dia, Didática. prática. Uhum. As estrelas estão agora no céu. Eu olho para o céu agora, eu não consigo ver, está de dia, mas elas estão lá. Perfeito. A aurora boreal é a mesma coisa. Exatamente. Elas estão lá, Exato. mas a luz não me deixa ver. Perfeito. Então, a partir de setembro, nós temos a escuridão suficiente para conseguir avistar os fenômenos se todas as condições estiverem alinhadas. E aproveitando, durante o inverno, qual é a possibilidade de você ver a luz do dia e não ter dias completamente escuros, porque a gente possa trazer esse conhecimento e a Sim. pessoa comprar com segurança, é entender muito para onde importante. está viajando e tudo É mais. muito importante porque o número de luz no dia, o número de horas de luz do dia, né, Certo. em um dia, ele acaba definindo o que eu vou visitar naquele dia. Correto. Então, assim, os meses de dezembro e janeiro são os meses onde o dia é mais curto. E eu tô falando de 3 a 4 horas, No máximo. No no máximo, de luz do sol. E essa luz, conta pra gente como é essa luz. É uma luz Não de é pôr do sol. Pôr do sol. Exatamente. Exato. Não é sol a pino. Não é sol a pino. Exato. Então, é muito importante planejar a viagem de acordo com isso. Então, se eu for viajar à Islândia em dezembro ou janeiro, eu vou ter 3 horas para ver as atrações. Lembrando que as atrações na Islândia são naturais, é ao ar livre. Então, eu preciso da luz para vê-las. Então, assim, nós até recomendamos, dezembro e janeiro são meses muito mais fracos por conta disso. É onde tem mais, talvez, tempestades de vento, onde é o ápice do congelamento de tudo. Então, se nós já passarmos o mês de janeiro e programarmos a nossa visita em fevereiro... Já muda horrores. Muito. Uma semana para outra já muda demais, Thiago. É Exatamente. impressionante como é rápido na Islândia essa evolução Quase do que é tempo. diário, né? Realmente. Exatamente assim. Exato. Então, por exemplo, fevereiro. Fevereiro, de meados para o final de fevereiro, nós já temos de 5 a 6 horas de luz por dia. Perfeito. Então, isso daí já é bastante. O sol nasce por volta das 9 e se põe por volta das 5 da tarde. Então, nós temos um dia inteiro para poder visitar e programar as atividades. Não é? Perfeito. Então, E eu volto a chamar a atenção, porque eu acho que é nossa obrigação como operador levar isso, deixar isso Muito claro. muito claro. Todo itinerário que você vá reservar na Islândia, seja no inverno, seja no verão, o que você tem ali de atividades e os dias propostos é uma mera aproximação da realidade. Porque a realidade depende de inúmeros fatores naturais e o guia vai monitorando estes fatores isso. e costurando a entrega das experiências do dia a dia, daquilo que está proposto no itinerário. Então, não se assuste se eventualmente o seu cliente não conseguir fazer a visita, por exemplo, na famosa fazenda de cavalos, que nós vamos falar aqui um pouco sobre essa fazenda de cavalos naquele dia, possa ter feito em dias alternados, por conta de condição climática. Exatamente. E não só a fazenda de cavalos. Tem alguns pontos, por exemplo, algumas cachoeiras que são muito icônicas, que se a gente coloca Islândia nas redes sociais, vão aparecer muitas fotos. Então, essas cachoeiras,
é importante saber que pode ser que um dia eu não consiga visitar, mas no outro dia sim. Só que isso, a gente até brinca, porque na Islândia tem um ditado que diz, você não tá gostando do tempo? Espera 5 minutos, porque vai mudar. Só 5 Adorei. minutos. É muito É boa. rápido. Essa foi boa mesmo. Então, em Muito um boa. dia, você pode ter neve, chuva, sol, vento, um pouquinho de calor, um pouquinho mais de frio. Eu acho que essa questão já dá o tom. Totalmente. Então, quando a gente chega à Islândia, nos primeiros dias, eu lembro que, assim, antes da gente sair, a gente vai lá olhar, né? Nós somos muito orientados. Ai, que temperatura tá fazendo hoje? Como que tá o tempo hoje? Esquece. Pois é. Não vai funcionar assim, até porque a temperatura que marca ali não condiz com a sensação térmica na maioria das vezes. Então, você pode ter uma sensação térmica de -3, uma temperatura de -3 e uma sensação térmica de -10. Então, assim, como que você, né, se programa com isso? Eu vou fazer aqui um gancho importante, porque na Islândia, notavelmente um país seguro, um país de uma cultura incrível. Existem muitos clientes que podem buscar programas de self-drive, onde eles alugam um carro Uhum. e saem dirigindo na Islândia para cumprir a sua agenda de visitas, né, de experiências. E isso a gente, embora disponibilize, a gente alerta muito, precisa ser viajantes muito maduros, não podem ser viajantes de primeira viagens. Por quê? Porque as condições adversas climáticas na Islândia mudam muito rápido. E existe até uma brincadeira que os locais falam: os ventos tombam os carros na estrada. Não é exagero, gente. Quando você está dirigindo com o seu guia na estrada, tem carros tombados. Ele não bateu em nada, não perdeu direção, simplesmente o vento tombou o carro. Até porque é muito difícil bater em alguém. É verdade, não tem tantos carros assim, né? Mas o Exato. que eu quero chamar a atenção é muito importante você ter o auxílio de uma boa guia, de um bom guia, de ter realmente um suporte local muito adequado, porque ele vai te orientar e vai, além, cuidar de você, da sua esposa, da sua família, do seu grupo de amigos, durante a sua viagem. expedição na Exatamente. Islândia. O tempo inteiro. São Exato. verdadeiros concierges para o que você precisar. Exato. Perfeito. Então, isso é muito, muito importante mesmo. Perfeito. E o self-drive, nós sempre orientamos que seja realizado depois do inverno. Claro. Então, depois dessas, enfim, depois de que já descongelou tudo, Certo. né? Então, o período do verão é o mais amigável para essas viagens fly and drive. Perfeito. Então, existe até uma condição na Islândia, a partir desse ano, os impostos dos carros de aluguel vão subir. Então, porque eles estão tentando até Desencorajar. dar uma limitada nisso, porque o que é de visitante estrangeiro, Encalhado. realmente, encalhado Na realmente, neve. que precisa de ajuda da proteção Gera mais civil. custo Pro pra Estado, galera. pro Estado para resgatar, rebocar, não Exato. deixar que ele congele no meio de uma Porque nevasca. nenhum islandês pode ajudar. Entende? Então, assim, Nossa. aconteceu conosco. Nós estávamos no norte, chegamos a ir de carro. Então, assim, era fevereiro, então nós fomos de Reykjavik para o norte. Uhum. E aí, nós íamos visitar uma praia muito icônica, Uhum. que tem uma rocha que é o formato de um elefante, a Elephant Rock. A gente ia visitar isso. Quando nós chegamos lá, nós vimos que o acesso estava todo congelado. É inverno, não é para ir. Entende? Mas nós chegamos até o ponto que dava para chegar, nós vimos não dá para descer, mas tinha um carro que desceu. Ele não Puxa conseguia vida. subir. Ele só desceu, não voltou. Só desceu, não voltou. Pois Então, quando nós chegamos, a pessoa saiu do carro, era um casal de indianos, saiu do carro, me ajuda, a gente não consegue sair. E aí nós falamos, é que ninguém pode ajudar. Então, assim, é um carro alugado? É um carro alugado. Então, o carro alugado, você tem que acionar a locadora. A locadora aciona o seguro aciona a defesa civil e aí chega o socorro. Meu Deus. Porque ninguém pode interferir nessa situação, porque senão nem o seguro cobre o que tem que cobrir. E talvez coloque em risco quem está Mais tentando ajudar. pessoas, Né? exato. Exatamente. Voltamos à palavra de ordem, que na verdade é respeito, né? Respeito pela Exatamente. condição que tá se apresentando ali no O momento. islandês respeita. Exato. Então, assim, o que aconteceu na Islândia, isso é um ponto bem curioso. Durante a pandemia, a Islândia se preparou muito com questão de infraestrutura na cidade. Então, assim, Reykjavik, hoje, por exemplo, a rua principal do comércio, nós vemos que tem uma oferta muito grande, gastronômica, de lojas. Cresceu. Enfim, cresceu demais. E outros bairros novos cresceram também. Então, assim, aquele hotel que é o famoso The Edition, que fica próximo à Harpa, que é a Casa da Música.
Lá é um bairro totalmente novo, com lojas, com food courts, então tem vários lugares, com um shopping mesmo só de comida, então cresceu bastante. E eles aproveitaram também para sinalizar melhor as atrações naturais, porque antes, Tiago e Carol, nós íamos para a Islândia e não tinha nada sinalizando até onde eu podia pisar. Nossa. Então, a gente tinha que confiar 100% na orientação do guia, sabendo que se eu pisar ali, eu escorrego, se eu pisar nesse solo, eu posso afundar, se eu chegar muito perto da onda dessa praia, vem uma onda e pode me engolir, e aí eu tô com tanta roupa de inverno que eu não consigo nem nadar. Então, tudo isso, durante a pandemia, eles sinalizaram muito. Então, hoje, nós encontramos nas principais atrações da Islândia algumas cordas que limitam. Pra mim, não é nada Acesso. intransponível. Claro. Aham. Mas é um alerta. Mas é Uma um alerta. orientação, né? Exato. Uhum. Exatamente. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais das atividades, antes de a gente discorrer um pouco em cima na parte técnica, quais são as distintas atividades que sofrem mudanças entre visitar Islândia no inverno versus visitar Islândia no verão? Porque já aprendemos que no inverno pouca ou quase nada de iluminação natural e algumas épocas específicas uma quantidade muito grande de gelo e assim por diante. Que isso vai impactar com certeza muitas das atividades, que Islândia é um país de aventuras, então tudo é outdoor, não é verdade? Então, quais são as principais atividades que se sobressaem no inverno e no verão, Thay? Sim. Tudo é adaptável, né? Então, assim, eu não vou deixar de ver nada, nem no inverno, nem no verão, só que com condições adaptadas. A única coisa que no inverno nós conseguimos fazer e que no verão não, são as cavernas naturais de gelo, né? Que ficam no glaciar Vatnajökull. A gente vai falar um pouquinho mais dele quando falar já da costa leste. Mas as cavernas de gelo são uma atividade exclusivamente do inverno. Então, os trekkings, visitar as fazendas de cavalos, Pode acontecer avistar ao longo do baleias, ano. por exemplo, em Reykjavik, que Sim. você pode pegar o barquinho para você poder O ano avistá-las. todo. As adaptações são assim, Thiago. Por exemplo, eu vou visitar uma cachoeira. Então, no verão, o meu trekking é muito mais amplo. No inverno, várias partes dele estão fechadas, por risco de queda mesmo, porque congela. Vai Eu escorregar. vou conseguir ver, sim, só que eu não vou fazer, talvez, o trekking completo. Então, assim, são ajustes pequenos. Por exemplo, a Lagoa Glaciar, que fica próximo ao glaciar que eu estava comentando com vocês. No inverno, a visita é panorâmica, a gente vai andando na beira da lagoa. No verão, eu posso fazer um passeio de barco entre os icebergs. Então, são assim, ajustes. Sim. No inverno, eu consigo fazer motos de neve. No verão, são quadriciclos. Então, assim... Similaridades. 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 As atividades são similares e alguns pequenos ajustes. Certo. E tem atividades que podem ser feitas ao longo do ano todo, como é o mergulho entre as placas tectônicas, que não depende de inverno ou verão. Porque a água é sempre 2 graus o ano todo. Quem Exatamente. tiver coragem suficiente de entrar nessa água, tanto no inverno ou no verão, não fará diferença. Exato. E vamos lá ressaltar outra vez. Verão, né? Verão, a gente tem a nossa referência de verão. Claro. Então, o verão na Islândia, ele vai estar ali 10 graus positivo ou então 0, né? Então, 10 positivo, 0, 12, 0. Então, ao longo do dia sobe a temperatura, no final e no começo do dia pode estar em volta de 0 também. Bacana. E o que levar para se preparar para todas essas mudanças climáticas aí? O que levar na mala? Deve ser uma aventura fazer essa mala, hein, Carol? Deve ser uma Mas eu aventura. posso dizer, um desafio para brasileiro, né? Mas não é tanto assim. Porque quando nós estamos na Islândia, você veste uma roupa, você vê que funciona, você vai usar ela até o fim. Então, as fotos são todas iguais, é isso que eu quer dizer. A parte Perfeito. de fora, calma, gente. A camada externa, né? Porque assim, nós temos que nos vestir por camadas. Imagina uma cebola, né? Que você tem a camada interna, outra e outra e outra. Então, no inverno, também no verão, só que no inverno as camadas são um pouquinho mais grossinhas. Então, Certo. nós precisamos de 2 meias, 2 calças, 2 blusas, um casaco e depois o que nós chamamos de trio maravilha. Gorro, luvas e cachecol. Então, o trio maravilha, ele acaba dando aquele acabamento que permite com que a gente suporte muito mais as temperaturas ou o vento. Então, esse vestir-se por camadas é muito importante. Perfeito. Então, sempre importante ter o casaco, que é o que a gente põe por cima de tudo, que ele seja impermeável. Porque Perfeito. muitas vezes nós vamos nos aproximar muito de uma
cachoeira, vai salpicar a água, então respinga isso e vai molhar por fora. Então é muito importante que nós não sintamos esse frio por dentro. Perfeito. Então, camadas. Então, o que é o que vai ocupar muito espaço na mala? Um casaco forte. Certo. É isso. Porque as partes de dentro da roupa São roupas de inverno exatamente, roupas de comuns. inverno comuns. O que eu uso são aquelas segundas peles, que são Sim, mais sim. térmicas. A mais fininha para o inverno e uma mais grossinha para o... a mais Verão. fininha para o verão Sim. e a mais grossinha para o inverno. Um forro polar, que eles chamam, que é geralmente um mais grossinho, que a gente usaria para ficar em casa no inverno. E depois um casaco. Certo. Aí eu já tô vestida. A calça é importante ser impermeável também. E nos pés. Nos pés, uma meia mais fininha por baixo e uma de lã por cima. Certo. Importante levar uma troca de meia durante o dia, porque se o pé transpira, se molhou o pé, a gente tem que manter a temperatura das extremidades. Certo. Então, o pé tem que estar quentinho. Então, uma troca de meia é sempre importante pôr na bolsa, né, na mochila, e até porque a gente não tem que carregar tudo isso. Então, assim, o nosso veículo é nosso e só nosso até o final da viagem. Então, tudo que for necessário pode ficar dentro do carro. Tranquilo. A gente desce só com o que é necessário para fazer o trekking ou para ver uma determinada atração e só. Bota de trekking, bota impermeável. Bota impermeável. Muito importante a sola, o solado da bota ser grosso o suficiente para que não passe o frio do chão para os pés. Perfeito. E também que a sola seja com bastante profundidade, não pode ser lisa, né? Antiderrapável, né, pra- Exatamente, para fixar no gelo. E além disso, se for necessário, lá a gente compra os crampões. Que Certo. são uma tira de borracha que a gente põe na sola do sapato, porque em determinadas épocas está tudo tão congelado para andar Que é liso. que só nos dá a segurança andar com os crampões, que são pregos, né, na sola do sim. sapato que finca no gelo. Então você anda sem escorregar. Então, E também tem um detalhe, né? Se eventualmente o brasileiro não encontrar por aqui ou esquecer de levar, em Reykjavik tem tudo, né? De todos Tudo. os números, para todos os bolsos. Então você pode Exatamente. comprar na hora lá. Pode comprar. A minha bota, a última vez, eu deixei Veja. para comprar lá. Porque eu falei, a minha daqui não adianta. Eu vou gastar uma grana para comprar uma coisa que talvez nem seja tão adequada. Sim. Para lá. E aí eu Certo. acabei comprando uma lá. Então, assim, é sempre bom ter também um dia, pelo menos, em Reykjavik, no começo, para esses ajustes. Perfeito. É claro que nós encontramos nesses pontos de apoio, em todas essas cidades, ou vilarejos, ou aldeias que a gente passa pelo caminho, sempre tem um ponto de apoio. E nesse ponto de apoio, sempre tem uma loja que vende esses acessórios, não é? Perfeito. Mas vamos imaginar esses pontos de apoio como um posto rodoviário. De serviço. Né? De serviço. Aham. Então, é onde tem uma lanchonete, uma lojinha, um café, um banheiro, e é isso. Então, assim, é uma coisa para as necessidades básicas. Perfeito. Tá, e me parece que é um destino muito voltado para aventureiros, mas se limita somente a esse perfil de viajante ou qualquer pessoa pode conhecer a Islândia? Não, qualquer pessoa pode conhecer. Os programas são ajustados de acordo com o perfil. Então, se o viajante vai com crianças, então, é claro, uma atividade que você não pode fazer tantas horas de carro por dia, vai parando, colocando algumas atividades talvez mais lúdicas para a criança, por exemplo, em Reykjavik, visitar alguns museus que explicam os principais fenômenos naturais. Então, como que se forma uma aurora boreal, como que é a estrutura vulcânica, o que que é uma geleira, o que que é um glaciar. Então, como que são as paisagens islandesas vistos de cima. Então, tem muita coisa que é bastante didática para a criança. Um livro de geografia a céu aberto, né? É um Imagina. estudo de campo. É isso. Então, sim, é bem recomendável para crianças e não são caminhos muito difíceis ou desafiadores para pessoas da melhor idade. Então, isso também é importante, porque quando nós paramos em alguma atração, por exemplo, eu vou chegar a vamos fazer um trekking em Þingvellir, que é onde era o primeiro parlamento, que está no Golden Circle, ok. E aí nós temos uma caminhada que é mais curta e uma caminhada que é mais longa. Então, vamos fazer a mesma coisa. Por exemplo, chegamos a uma cachoeira, tem uma caminhada mais curta e uma mais longa. Quem se sentir à vontade para fazer a mais longa, continua. Certo. E isso tudo é falado antes de sair do carro. Claro. Tudo é combinado antes. Então, assim, olha, a caminhada mais curta são 20 minutos, a caminhada mais longa são 45. Quem quiser terminar na curta, volta e pode ficar esperando no ponto de apoio, tomando um café. Não vai estar no frio, vai estar ali tomando um chocolate
chocolate quente, Que se delícia. for na hora do almoço, uma sopinha, alguma coisa assim. Então, é muito aconchegante. Que maravilha. É possível fazer o caminho, né? Não é nada tão... Por mais que seja um local de condições extremas, ele tá bem... Adaptável. Dá para você... Preparado para Dá isso. para você oferecer para quem tem talvez uma dificuldade de locomoção. E claro que aí a gente tem que estar preparado do lado de lá, né? Para caminhar com aquela pessoa, para dar todo aquele suporte, mas é muito possível. Até porque, né, Thiago, Islândia é um destino de uma vez na vida. Então, Sem assim, dúvidas. uma vez na vida você vai ter que ir. verdade. Seja quando criança, seja quando adulto, seja, né, mais idoso, mas precisa ir, Com de certeza. fato. Ver isso aí de perto, com certeza, Carol. Exato. Falando nessas condições adversas, a gente entende, e com certeza isso é uma dúvida de quem está nos assistindo agora, poxa, mas como que eu vou transitar da região leste para oeste num carro normal, num 4x4? Depois eu tenho certeza que muitos agentes já viram aqueles super jeeps, que são aqueles carros preparados imensos. Enorme. Você precisa escalar ele O praticamente. pneu é da nossa O altura. pneu né? é da nossa altura, Exatamente. não é exagero Não é isso. exagero. Você tem que escalar para subir no super jeep. Exato, são 3, 4 escadas. Como que né? são os nossos Degraus. carros na Islândia? Em que momento que a gente usa um 4x4 normal que a gente faz a transição para utilizar o Super Jeep para dar a segurança e essa mobilidade de ir e vir para esses nossos clientes? Olha, a locomoção na Islândia, ela é simples. Então, assim, nós temos uma estrada que vai de Reykjavik a Reykjavik, Dá a volta. dá a volta na ilha. Então, essa volta são aproximadamente 1.300 quilômetros. Ela é a Golden Ring, né? Desculpa, Ring Road, que é a estrada, como ela se chama. Tem um número, que é a A1. Nós não entendemos por que A1, se só Talvez não eles tem tinham A2. sonhos de colocar dois. Existe um sonho futuro de uma A2. É a A1. Então, na A1, a gente saiu de Reykjavik, a gente vai por ela sempre. Então, Não tem como se quando nós perder. estamos na A1, o veículo é o veículo convencional. Se é no inverno, com pneus De neve. de inverno, Uhum. se é no verão, não precisa desse pneu, mas é uma rodovia que tem uma mão para ir, uma mão para voltar. E ela dá a volta na ilha toda. E quando a gente sai dessa estrada, porque assim, ela leva a gente de uma localidade até a outra e circula a ilha toda. Mas dali, às vezes, eu preciso sair. Então, eu vou visitar algumas atrações ali do Golden Circle. Ou eu vou visitar alguma coisa nas Highlands, que são... Elas só estão fora da reta. Exatamente. Ou você segue reto toda a vida, Perpendicular. Ou você sai para alguma... Para direita ou para esquerda? Exatamente, é isso. Então, quando nós saímos dessa estrada, então assim, a gente pode precisar dos veículos 4x4. E lá eles estarão esperando os nossos clientes no ponto adequado, desce do carro convencional. Os nossos e veículos sobe. já são 4x4 via por de padrão, regra. Claro. sempre. Uhum. Então, assim, nós só não conseguimos subir com os nossos veículos no glaciar. E aí vai o E Super aí Jeep. entra o Super Jeep. Perfeito. Então, o Super Jeep tem os pneus apropriados e o peso apropriado para poder subir no gelo e andar no gelo e Uau. andar em off-road, porque não é pavimentado mesmo. Então, quando eu vou até o glaciar ou quando eu vou, por exemplo, para as Highlands, que são as terras do meio da Islândia, e aí estão bem longe do que é a A1. Então, a gente sobe, sei lá, 3, 4 horas, né, da A1. Aí a gente precisa de um veículo que é bem ajustável, muito maleável para o terreno. Então, por aí que a gente usa esses Super Jeeps. Jeeps. Que bacana. Exato. Agora vamos chegar naquela parte da divisão. Voltamos à aula de geografia. Geografia. Voltamos Vou ao botar mapa. um mapa aqui para vocês, amigos agentes, para ilustrar tudo isso que a gente está conversando agora. Então, papel e caneta na mão, Exato. porque agora é uma aula Exato. de geografia. Então vamos voltar para essa parte do mapa, para que Ok. fique muito claro a interpretação do nosso amigo agente. Quando a gente fala do sul, do oeste, do sul, onde a gente tem Reykjavik, né, onde nós temos o Golden Circle, onde nós temos Grindavik, onde nós temos Vik, que isso tudo, os nossos amigos agentes, eles compreendem, são cidades. O que eu faço a partir dessas cidades? Fala um pouquinho o que tem para fazer neste quarto de ilha, Oeste. oeste-sul, exato, e quais as regiões de apoio, que são Vik, Grindavik, Golden Circle, que nós vamos passar ou não
para que a gente possa cumprir o nosso cronograma de visitação e busca dessas experiências. Sim, é bem interessante porque esse primeiro quarto, né, da Islândia é onde a maioria dos viajantes vai. Né? Então, assim, lá já tem muitos elementos que deixam o viajante satisfeito com a Islândia, né? Então, é o que você disse, nós temos lá o Golden Circle, que são alguns fenômenos naturais e geológicos e até de história da Islândia, que são fundamentais para entender um pouco o país. Então, o Golden Circle está ali muito próximo a Reykjavik, uns 40, 45 minutos. Nós chegamos, lembra que eu disse, em Keflavik, que está nessa península de Reykjanes, muito próximo a Blue Lagoon. Então, nós podemos sempre colocar uma hospedagem na Blue Lagoon ou na chegada ou no final. Nós sempre preferimos sugerir no final, porque já é um descanso mais próximo do aeroporto e aí você já sai para o destino final ou para o próximo destino. E também, nessa região, nós temos, indo para o sul, a pontinha mais sul da ilha, Vik, que é um ponto de apoio. Entre Reykjavik e Vik, nós vamos parando no caminho e visitando algumas cachoeiras, visitando alguns pontos naturais da Islândia. Então, assim, nesse primeiro quarto da Islândia, a gente já consegue ver, por exemplo, o Golden Circle, a principal área geotermal da Islândia, né, de produção de energia, que é a região de Grindavik, e também as praias de areia preta e algumas formações rochosas muito interessantes que estão pela região de Vik. Uau. Alguns mirantes, né? Para a gente ter um sobrevoo da Islândia. Então, neste quarto, que 80% dos passageiros ficam apenas neste quarto, tá? Eles podem ter o mergulho entre as placas tectônicas, que fica ali em no Golden Circle. Exato. Ele vai ter inúmeras cachoeiras, certo? Certo. Ele pode fazer os trekkings. Geysers. Exatamente, Exato. isso é importante. Vamos falar do círculo do Golden Circle? Vamos. Porque eu acho que é um ponto muito interessante. Por quê? Então, eu cheguei a Reykjavik, então vamos lá pensar. Então, eu cheguei em Reykjavik, eu tenho 1 ou 2 noites no começo, e eu posso ir para o Golden Circle, posso dormir no Golden Circle ou ficar em Reykjavik. Então, assim, a gente tem itinerário tanto com noites em Reykjavik, quanto com noites no Golden Circle. Qual que é a diferença? Estando no Golden Circle, eu tenho a sensação de que eu estou no campo, no meio da natureza. Em Reykjavik, eu estou no meio da cidade. Exato. Perfeito. O Golden Circle são 3 principais atrações que nós visitamos quando estamos por lá. Claro que a gente sempre tem alguma coisinha de surpresinha na manga que a gente consegue parar, mas os 3 principais são esses. Então, a gente tem Thingvellir, que é o Parque Nacional, onde simbolicamente estão as placas tectônicas, onde passa a divisão, onde elas se encontram ou se afastam, as placas tectônicas da Euroásia e América. Então, é onde a gente pode fazer o mergulho entre as placas tectônicas, nós fazemos uma caminhada para ver esse local, que também é um patrimônio Unesco, porque foi ali, em Thingvellir, lá em 930, que foi instaurado o primeiro parlamento da história. Uau. Então, ali, as comunidades, né, vikings, os líderes, se juntavam todo verão para fazer as decisões importantes do vilarejo ou da aldeia. Literalmente como nos filmes. Literalmente. Exatamente. Então, é um grande paredão que funcionava como uma barreira de vento. Então, ali eles estavam confortáveis para essas discussões. Então, Thingvellir é o primeiro. E aí, nós passamos para o geyser. O geyser, isso é bem interessante, porque a gente pensa, é um geyser. O geyser é o nome do fenômeno, que é esse fenômeno de jorrar água e vapor do centro da Terra. É uma palavra islandesa que significa isso realmente. Explosão. Explosão. E esse geyser se chama Strókur. Ele foi o que deu o nome aos outros fenômenos iguais que foram chamados de geyser também. Ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Uau. Então, todos esses fenômenos iguais se chamam geyser por conta desse Muito bom. islandês. E aí, a outra atração é a Gullfoss, que é uma das cachoeiras que tem o maior volume de água na Islândia. É uma cachoeira formada pelo degelo de um glaciar. Então, ela tem a água bem azulzinha. Uau. Então, é muito bonito. No inverno, ela tá bem congeladinha. No verão, ela tá toda verde em volta, então, assim, é muito cenográfico. Então, esses são os 3 principais pontos que nós podemos fazer em um dia de visita ao Golden Circle. Ótimo.
talvez respondendo a pergunta que muitos dos nossos amigos agentes fazem, quantas noites? Então, caso você tenha apenas 4 noites, esse 1/4 de terra, País. de país, é o ideal. 1/3, É o na verdade, né? prioritário, Que a gente é. dividiu em 3. É o prioritário. Você vive tudo que você precisa, talvez, ali naquela região. Esse condensado, exato. E também a Blue Lagoon está incluído dentro dessa porção experiência. e dessa experiência Sim. nesse 1/4 de Islândia, né, acessível próximo a Grindavik, que é onde foi esvaziado, né, a cidade para proteger de qualquer tipo de problema com relação ao último vulcão, O último certo? vulcão, exato. Essa região onde está a Blue Lagoon, que é Grindavik, é a península com maior atividade geotermal. Então, ali é onde eles extraem muito esse calor do interior da Terra e transformam em energia, né? Então, é essa região. Então, E o que é a Blue Lagoon, Thay? então, a Blue Lagoon, ela é, na verdade, assim, ela surgiu porque ela está localizada numa planta de produção de energia. Então, é a maior planta de produção de energia ali da Islândia, tanto que nem é do hotel que eles dependem para a manutenção financeira. É natural. mesmo a produção energética. Claro. E aí, essa água que sai, né, do chão já quente, Uhum. eles, na verdade, fazem um ciclo, né? Eles utilizam, extraem o vapor, a água, tudo, e voltam a água para o solo, fazendo um ciclo, né? Então, a Blue Lagoon, ela nada mais é do que uma formação, é a água quente mesmo que sai do solo, Certo. que tem uma substância que se chama sílica, que deixa aquela água azulada, esbranquiçada, leitosa. E a Blue Lagoon, no começo, ela foi utilizada para um tratamento clínico. Então, a sílica era utilizada para o tratamento de pele, geralmente para psoríasis, e era gratuito para o islandês. E aí eles foram vendo, poxa, tem um interesse aqui turístico. Aí eles abriram um hotel, e aí as pessoas podem visitar. Antes as pessoas visitavam como um full day, visitava a Lagoa e ia embora. Depois se criou um hotel e hoje existem 2 hotéis na Blue Lagoon. Então, um que é mais voltado para um 4 estrelas e outro que já é mais de luxo, que é o The Retreat, que também está ali naquela lagoa. O The Certo. Retreat tem uma parte privada da lagoa, onde os passantes que vão só para passar o dia não têm podem acesso, acessar. então só os hóspedes têm acesso. Perfeito. Então, limita muito a visitação. Então, você tem realmente a impressão de que você está numa lagoa só para você. Uau, Que máximo. incrível. E falando dessa beleza natural toda, tem uma praia muito conhecida ali em Vik, né, nesse extremo sul da ilha, né, que ela é conhecida por ter aquelas areias negras e tudo mais. Então fala um pouquinho dessa experiência também complementar para esse 1/4 de ilha que a gente está dissecando aqui. Sim. Tá? Na região de Vik é onde está essa praia, se chama Reynisfjara. Então, essa praia, ela tem aqueles paredões de basalto. Então, vocês vão ver pela foto, esses paredões de basalto que fazem mesmo é um desfiladeiro que termina na praia. E Certo. algumas cavernas. E ali a gente já começa a ver também umas formações de basalto no meio do mar. Então, a areia realmente é preta, eu nem diria areia, são pedras Isso, vulcânicas isso. pretas, e aí a gente consegue ter esse panorama. Então, ela já é uma orla bastante grande, com esses paredões, então são vistas dramáticas, assim, Nossa. sabe? Até é uma das praias que tem muitos avisos, porque existe, assim... Existe um fenômeno que acontece nessa praia, que se chama sneak waves, que são as ondas, que tá tudo bem no mar, daqui a pouco vem uma, plof, te engole e traz, Meu e aí Deus. a pessoa não deu nem tempo de nada. Então, durante a pandemia, eles até colocaram um farol nessa praia que indica o nível de atenção que você tem que ter. Meu Deus. Se tá verde, vai Vai fundo. tranquilo. Amarelo. Amarelo, não, mantém distância Vermelho, da onda. nem pensar. Você nem vai na praia. Então, assim, é interessante. No final dessa praia tem um mirante, que a gente consegue ver toda essa orla, e assim, as paisagens são magníficas, Legal. magníficas. Nesse ponto, a gente já começa a falar um pouquinho mais das lendas nórdicas, Claro. enfim, das fadas, A duendes, história. a história, porque é tudo muito místico nesse Muito ponto da interessante. Islândia. Exato. E dessa forma a gente conclui a parte sudoeste da ilha, Exato.
aonde 90%, 80% dos nossos clientes muitas vezes se satisfazem com o que procura ver na Islândia. Por isso que muitos dos nossos produtos, né, Carol, a gente tem lá 5 noites, eu acho que é o 5 noites a Isso. partir disso, de né? 4 até. 4 noites Exato. para poder explorar de forma adequada. Objetiva também, né? Isso. Concentrada nas grandes atrações. Exatamente. Dito isso, nós vamos para outra parte do sul, a parte leste. Conta um pouquinho do que o cliente pode esperar quando ele vai para vai explorar essa parte Tiago, da ilha, Thay. Se até agora a gente estava achando diferente, Ah. agora é que a brincadeira fica legal. Porque daí, do sul para o leste, é tudo que é muito diferente para nós. Aí escapa ainda mais da nossa realidade, é onde a gente vai ter o contato com o gelo, Uau. a interação com o gelo, né? É o turismo exótico elevado à máxima potência. Ai, gente, é uma coisa fenomenal. E aí, a partir de Vik, nós vamos já chegar até o glaciar Vatnajökull. Tem várias cidadezinhas ali, vários pontos de apoio, né, no meio, onde a gente pode parar. Mas o grande foco são as atividades que nós podemos fazer em contato com o gelo. E aí são muitas formas de interação. Então, eu estou falando, por exemplo, de uma lagoa glaciar, onde nós vemos aonde os icebergs que se desprendem do glaciar ficam flutuando. E aí, no inverno, a gente faz aquela visita mais panorâmica. No verão, a gente pode fazer um passeio de barco. Nós temos também a praia de areia preta. E aí, sim, é uma areia, que é a Diamond Beach, onde esses icebergs já mais derretidos, Aham. eles ficam lá pousando na areia e parecem mesmo Diamantes. diamantes. O contraste do preto e o transparente do gelo com o Incrível. brilho do sol Uau, imagina. é impressionante. Além disso, também existem as atividades que podem ser feitas no glaciar. Uhum. Então, um trekking, eu posso andar no gelo, eu posso fazer um trekking pela terra e me aproximar muito das saídas do glaciar. Então, para ter essa visão assim desde fora, eu posso sobrevoar o glaciar com um helicóptero ou um avião pequeno para ver por cima como que é. Tem Uau. alguns helicópteros que pousam no centro do glaciar, Nossa, incrível. onde nem o super jeep chega. Consegue chegar. Exato. Uau. E aí, um outro ponto que eu acho que é uma das experiências mais impactantes e que realmente fazem a gente notar o poder da natureza é quando nós entramos nas cavernas naturais de gelo. Lindo. Uau. Então, são cavernas que são feitas, elas são formadas durante o verão, porque há um degelo. Então, assim, muitas vezes a parte superior do glaciar fica intacta e a parte de baixo derrete. Uau. Então, ela Como se forma fosse um essas queijo passagens. suíço. Um queijo suíço. É isso mesmo. Uhum. No inverno, então, com as temperaturas quando vão ficando mais frias, elas se congelam Uhum. e formam verdadeiras estruturas É impressionantes. impressionante. Imagina, Isto é impressionante. Imagina. É. Então, nós estamos na maior massa de gelo da Europa, com uma extensão de 800 quilômetros quadrados, com 2 quilômetros de profundidade, isso medido pelo homem, né? A gente Claro. Claro sabe que não Pode- chegou a ver ainda. Exatamente. E a gente está dentro disso. Então, como que você consegue lidar com essa sensação? É impressionante. É Impressionante. impactante. É muito. Então é correto afirmar que em nenhum ano você terá a formação das cavernas iguais. Não. Então são todas formações diferentes de acordo com o Cada ano. degelo, a movimentação, né, da Exatamente temperatura isso. e tudo mais. E Incrível. até cavernas de cores diferentes. Uhum. Então, cavernas que são mais azuis, Hum. cavernas que são mais transparentes, outras que já são mais pretas mesmo, porque tem a mistura da areia e todo esse fragmento vulcânico no meio do gelo. Uhum. E é assim, chocante. E aí a gente começa a ter a explicação por que esse gelo é tão azul, por que o gelo é branco, por que ele já está transparente. Então, todos esses estudos, né, científicos sobre o glaciar são muito importantes. Uau. E interessantíssimos, né, porque rompe com qualquer realidade nossa. Completamente. Então, eu digo que se a gente está super satisfeito até vi que a hora que a gente passa para o leste, é uma coisa assim, uau! Surpreendente, ao né? cubo. É, impressionante. E eu arrisco dizer, se a gente já estava satisfeito antes de conhecer tão a fundo a Islândia, se a gente já sonhava com esse destino, agora tendo informações tão precisas e tão impressionantes do quão mágico esse destino é, impossível não querer visitar. Ai, não tem Temos que oferecer, sem dúvidas. E sabe o que acontece, Carol? Quem visita no inverno fica com gostinho de voltar no verão. Para Com ver como que é o certeza. cenário É no verão. outro país. É outro país. Com Outro país. certeza, com certeza. Tem que visitar nas duas épocas.
tem que visitar nas duas O ideal épocas. é isso. Corrigindo, então, não é um destino de uma vez na vida. Duas vezes na É vida. um destino de, no mínimo, Duas duas vezes vezes na na vida. Exatamente. Pelo menos 2 vezes na vida. Exato, que surpreendente. Então, se nós cortarmos, né, essa ilha no meio, a parte de baixo, a gente está falando assim que essas regiões já vão já reunir 6 principais atrações da Islândia. Então, é a capital, depois a principal região geotermal, o Golden Circle, as praias de areia preta e as formações rochosas de basalto, as principais cachoeiras e o gelo. Eu vou um pouco além, porque certamente a gente tem esse tipo de pergunta no nosso dia a dia. Aonde estão as auroras, independente de onde você estiver? Excelente pergunta. Eu não preciso estar no leste, no oeste. Não. Você só precisa estar na Islândia Exatamente. durante o inverno e ponto. Você vai você vai ter a oportunidade de avistá-la, caso, como nós já aprendemos aqui, todas as condições se combinem para tal. Exatamente. O que é importante, e isso é curioso, interessante, e ao mesmo tempo as pessoas, quando não entendem, ficam Intrigadas. perdidas. Aham. Então, por exemplo, eu estou em Reykjavik, e aí em Reykjavik eu consegui ver. Tenho clientes que estão em Vik, eles não conseguiram ver em Vik. Por quê? Porque a massa de nuvens pode estar mais para cima de Vik. Exatamente. Então, tá aberto Reykjavik, mas em Vik tá fechado. Ou o oposto. Oposto. Pode acontecer. Exato. No mesmo momento. No mesmo momento. Exato. Então, existe nesses aplicativos, A Carol, precisão. existe o mapa das nuvens naquele momento. Mostra onde tem aberturas no céu, aonde pode Perfeito. ser visto. Perfeito. E aí a gente tem que ponderar várias coisas. Se são nuvens altas, intermediárias ou baixas, densas ou esparsas. Então, tem muita variável aí. Mas é isso. De qualquer lugar a gente pode ver. Não podemos deixar de falar do norte, né? Não Sim. podemos deixar de falar do norte. A gente se seduz muito pelo sul da ilha, com Sim. tudo que você já brilhantemente nos trouxe, nos expôs aqui, mas eu acho que a gente precisa também dar um overview, né, para os nossos amigos agentes, do que e quando fazer no norte dessa ilha, Thay. Sim. O norte da ilha é mais recomendável na época do verão. Perfeito. Então, ou bem depois, assim, a partir de fevereiro, março, quando começam a descongelar as montanhas. O norte, ele já é formado bastante. Se a Islândia tem vários fiordes, no norte existem alguns fiordes lindíssimos, com montanhas mais altas. Então, assim, no verão, as temperaturas tendem a ser mais elevadas, porque as montanhas funcionam como uma barreira mesmo natural. Então, o Perfeito. vento não chega com tanta velocidade. Perfeito. Então, por isso que eu disse, Akureyri, que é a capital do norte, no verão, muitos islandeses vão para lá, porque a temperatura tá super verão, 22, 23 graus. Então, é diferente. Então, no norte, a grande atração é dirigir nos fiordes e ir vendo esses vilarejinhos que existem no norte. Bem pequenininhos, com aquelas casinhas coloridas, bem herança Pitoresco. dinamarquesa Aham, mesmo, de aham. época colonial. Tem algumas estações de esqui, então aí a gente tem, não só no período alto do inverno, né, mas também no começo e no finalzinho do inverno, o esqui. Os islandeses acabam indo bastante no inverno também. Mesmo que a gente não consiga dirigir pela A1, a gente pode voar, porque em Akureyri tem um aeroporto. Então, tem voos locais entre Reykjavik e Akureyri. Então, não necessariamente eu preciso depender da estrada. Certo. Então, até porque de Reykjavik a Akureyri são umas carro. 5 horas e meia de carro. Lembra? A1. Pela A1. Põe o GPS. Segue reto toda a O vida. GPS. Põe o GPS. Segue reto toda a vida. Exatamente. Então, ali, a gente vai contornando esses fiordes, almoça em um vilarejo, aí pode pegar um barco para fazer uma saída para avistar as baleias. Os próprios hotéis, tem alguns hotéis de encanto que a gente pode sugerir, tanto para altíssimo padrão, como um padrão intermediário, que já tem uma experiência bacana. Eles têm suas próprias piscinas termais. Então, é uma região mais para relaxar. Perfeito. Como você mesmo diz, é um remanso de paz. É um remanso de paz. E é mesmo. E é mesmo. É a coisa mais Belíssima linda. definição. Vou Exato. até anotar aqui para colocar no nosso Remanso de conteúdo, paz. no nosso material. E como faz falta, né? Nossa. Esses remansos de tranquilidade. Você sabe que na Islândia, os islandeses, quando eles vão de manhã, assim, sair,
muitas vezes por conta do inverno, eles têm que aquecer o carro antes. Então, eles ligam o carro e deixam lá o carro ligado e vão Vai para casa. tomando um cafezinho. Vão tomar um cafezinho, tomar um banho, não sei o quê. A hora que eles terminaram, vão lá e saem com o carro. Quentinho. Quentinho. Então, O tempo deles é outro. É. Não é como o nosso, pelo Não é. que parece, né? Não é. É muito comum também você ver, por exemplo, você para em algum ponto de apoio, não tem ninguém. Você pega o que quer, passa o cartão e vai embora. País civilizado é outra coisa, não tem jeito. Totalmente, totalmente. E aí, Carol, aprendemos muito sobre esse país? Muitíssimo, muitíssimo. Eu tô ansiosa pra apertar o play nesse episódio, E Thiago. esse play vai ser surpreendente. Com E certeza. os nossos impossível agentes não podem ser. esperar uma campanha extraordinária ao pé da letra? Eu vou tentar chegar à altura desse destino e dessa aula que a gente teve aqui hoje, né? Eu tô com uma missão difícil hoje, viu, Thay? Você me deixou aqui com uma missão grandiosa de entregar um conteúdo que chegue à altura dessa aula. Muito obrigada. Obrigada a você. Aí, Lizzy, olha, foi um prazer dividir esses momentos contigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que a nossa missão aqui foi muito além da cumprida, porque a gente deu realmente um conhecimento muito profundo e abrangente de um país praticamente desconhecido pelos nossos amigos agentes. O consumidor tem cada vez mais acesso e desejo de visitar a Islândia, e agora com esse conteúdo, com esta aula que a gente teve contigo, com certeza eles vão conseguir performar de forma muito mais autêntica, de forma muito mais eficiente. Claro, com nossos produtos, com as nossas condições comerciais, com toda a estrutura que nós temos à disposição na Islândia, dos super guias, os super jipes, os super preparos, tudo é super naquela região. Tudo é superlativo. Tudo é superlativo, exatamente. É um país superlativo. Exato. É impressionante. Contem sempre conosco, com o apoio que nós temos, não só aqui no Brasil, quanto o apoio local na Islândia. Realmente é muito importante ter esse apoio local, faz toda a diferença numa viagem à Islândia. Pode parecer que é um destino muito fácil, porque é uma ilha, mas tem muitos pormenores. Com certeza. E aí é aí que nós entramos com esse profissionalismo e com esse preparo para poder ajudar no que for preciso. Afinal, luxo é ter suporte. Suporte. Meus amigos agentes, obrigado por ter ficado conosco aqui nesse nosso episódio. Eu tenho certeza que você se surpreendeu tanto quanto nós. Agora fica aí a minha sugestão. Anuncie, busque clientes, traga esse conhecimento para o seu cliente escolher a Islândia de forma adequada. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu negócio de patamar. E conte com a Viagens e Companhia. E claro, até o próximo episódio. Você ouviu Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo.